Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar todos os meus colegas aqui na mesa, o Cleito, o Gustavo, o Gabriel, o Clemens. Fazer um registro especial aos meus colegas aqui do Ministério Público de Minas Gerais, doutores Francisco e Marcelo. Um orgulho tê-los aqui, colegas brilhantes na sua atuação de defesa do meio ambiente. A colega Tereza, também nossa colega na atuação de defesa do meio ambiente, integrante do grupo de negociação de conflitos ambientais do Ministério Público. E confesso que já anotei aqui, mudei umas 4 vezes o que falaria, em razão das apresentações. Tinha feito uma na parte da manhã, alterei tudo, e aqui cada um que falava, alterei tudo aqui. Então, vou tentar ser o mais didático possível para tentar, num curto espaço de tempo, tentar contribuir aqui com todos os pontos levantados por todos, né? Fiquei realmente extremamente impressionado, e acho que esse seminário, mais do que a nossa participação, eu tenho que agradecer essa oportunidade do Ministério Público trazer à sociedade civil tentar esclarecer a sociedade alguns pontos levantados, a forma nossa de atuação, que ainda é muito restrita aos nossos gabinetes, à nossa área jurídica, né? Não poderia ser diferente, que somos formados em direito, trabalhamos com o direito, somos operadores, como a André disse, operadores do direito, e tentamos fazer a nossa parte traduzindo o nosso sistema jurídico, né, em instrumento de defesa social, né? Então, nesse contexto, acho importante essa distinção inicial entre Ministério Público e Poder Judiciário. Como o Gustavo ressaltou na sua apresentação, essa indicação de alteração e mudanças no Poder Judiciário, né? Dizer de forma bem sintética essa estrutura jurídica que o Ministério Público foi concebido na nossa Constituição de 88, né? Nossa Constituição, o legislador muito feliz, ele não elencou o Ministério Público como mais um poder dentre os conhecidos 3 poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, mas criou uma instituição autônoma dentro de um sistema, né, importado de outra legislação, mas que se adequou bem à nossa característica de freios e contrapesos, né, chamado check and balances, em que o Ministério Público exerce esse papel como instituição autônoma de controle e freio dos demais poderes, né? E ouso falar que o legislador, se tivéssemos hoje uma discussão de uma nova Constituição, talvez não tivéssemos o Ministério Público com essa característica. Acho que foi num momento único e que jamais acontecerá novamente, até em razão da nossa atuação, né, restritiva. E ali na Constituição se fixou e se estipulou a alma do promotor de justiça, né? Se o promotor tem alma, ela se chama independência funcional. Essa é a nossa alma. E isso significa que nós não temos chefia. Não quer dizer que podemos atuar de maneira irresponsável e inconsequente. Mas não temos chefia. Isso significa que nenhum promotor de justiça se submete a uma decisão do procurador-geral ou de algum chefe. Isso significa dizer que o promotor, evidente que, respeitada a legislação, ele tem a sua independência de atuar da maneira que ele entenda como de resguardo da sociedade. Então, e daí eu tenho que falar, porque até o próprio Clemens disse, do objetivo do próprio seminário, dessa relação, do seminário que nós realizamos no Ministério Público, com grande participação das empresas e com o apoio do Banco Mundial,
para fazer um esclarecimento, que dentro desse contexto de Ministério Público, o Ministério Público, como administração e como órgão, ele não vive isolado, e não poderia ser diferente. Vivemos em sociedade e a administração superior do Ministério Público tem as suas relações, e legítimas ou não, eu acho que a gente deve respeitar, acho que é possível se criticar e estamos abertos a qualquer tipo de crítica. Eu acho que está sendo muito importante esse seminário para que a gente possa até ouvir e realmente definir as nossas formas de atuação, melhorar a nossa atuação. E o Ministério Público, nessas relações, ele, com a relação com o Estado de Minas Gerais, ele foi beneficiário de um convênio entre Banco Mundial, Estado de Minas Gerais. Nesse convênio com o Estado de Minas Gerais, o Estado repassou $400 mil ao Ministério Público para projetos estruturadores. Tá? Então, não participei dessa negociação, não participei desse convênio, mas, como promotor de defesa do meio ambiente, recebi esse termo para execução. E daí me surpreendeu, porque o Gabriel relatou esse documento e li integralmente. A parte que ele relatou do banco, no que se refere a licenciamento de empreendimentos hidrelétricos, ele até relatou uma parte até bondosa que o banco fala do Ministério Público, porque no que se refere propriamente ao Ministério Público mesmo, as críticas são duríssimas, assim, no meu entendimento, absolutamente impertinente. Os consultores devem ter elencado os casos pontuais de algum exagero funcional de algum colega e produziram um relatório. E naquele momento, como promotor de meio ambiente, falou: mas vamos ver o que esse relatório tem, o que pode interferir na nossa atuação. E olha, uma coisa, e daí para encerrar essa questão do convênio, dessa relação com o banco, não temos nenhuma relação com o Banco Mundial, de qualquer interferência do banco no que se refere à nossa autonomia, até porque, como bem disse o Gabriel, isso seria inconstitucional. Nossa Constituição não permite isso. Então seria absolutamente inconstitucional. E nesse sentido, eu acho que assim, jamais aceitaríamos qualquer tipo de interferência em nossa atividade fim, tá? Eu precisaria de uma tarde toda para dizer para vocês aqui o que $400 mil representa num orçamento do Ministério Público de bilhões de reais hoje. É insignificante. Ele foi recebido dentro de uma política de administração superior e nós, como promotores do meio ambiente, executamos. Tenho certeza de que executamos produtos absolutamente restritivos. E daí eu faço o meu testemunho. Independente de onde veio esse dinheiro, e eu acho que é possível, recebemos essas críticas e vamos levar para nosso debate interno, mas assim, nós produzimos produtos altamente benéficos para a nossa atuação. Dentre eles, lançamos uma revista MP Jurídico de Mineração, com artigos de todos os promotores e assessores com temas absolutamente controvertidos e colocando a nossa posição ali. Lançamos um guia técnico para acompanhamento de licenciamento de empreendimentos minerários, colocando isso como um termo de referência para o empreendimento minerário que queira se instalar, com resoluções, com questões técnicas absolutamente restritivas, sem nenhuma interferência do banco. Quem produziu fomos os promotores e técnicos da área nossa do Ministério Público. Dentre outros produtos que eu poderia ressaltar aqui muito, e um dos componentes é negociação de conflitos ambientais, que não foi proposta do banco, foi proposta nossa, no sentido de se melhorar a técnica de solução de conflitos
do promotor de justiça. E daí eu tenho que entrar, passando essa parte, eu tenho que fazer uma abordagem assim, como é a atuação do promotor. A Andréa muito bem colocou na parte que eu vi da manhã. Andréa, você falou que demorou 4 anos para se chegar a definir um conceito de conflito. Assim, independente do conceito, da conceituação, definição do que seja conflito ambiental, é muito bom deixar claro que quando a gente fala no Ministério Público como agente resolutivo ou que se busca o Ministério Público alternativas extrajudiciais para a resolução desses conflitos, nós não podemos generalizar e falar, olha, nós vamos fazer acordo e fazer TAC em todas as situações e essa é uma atuação prioritária do Ministério. Em absoluto. Quando esse conflito chega até o promotor de justiça, ele instaura um procedimento e esse procedimento ele tem regras fixas em resoluções, e hoje no âmbito do Ministério Público de Minas Gerais nós temos quase 40 mil inquéritos civis referentes à área de meio ambiente. 40 mil. Né? E com a apuração, com esse instrumento, com esse inquérito, que é um procedimento administrativo para se investigar esse dano ao meio ambiente, você chega a um ponto em que a legislação prevê, ou o promotor apresenta definido o dano e delimitada a sua dimensão e a responsabilidade do autor, o promotor ele chega e tem que fazer uma opção, ou apresenta um termo de ajustamento de conduta para que esse empreendedor faça adequação de sua conduta à legislação, ou, se isso não for possível, eu entro com uma ação civil pública para exigir aquela reparação, a compensação daquele dano. E nesse ponto, a gente, como promotor de meio ambiente, a gente verificou que muitas vezes o promotor lá na ponta, uma dificuldade muito grande em enfrentar grandes empreendimentos e o poder econômico absolutamente preparado para essa negociação. Então chegamos à conclusão assim, olha, nós temos que preparar esse promotor para essa negociação, porque você não está, e daí essa concepção da palavra, talvez, daí para uma reflexão nossa, o termo negociação não seja bem empregado, porque o termo de ajustamento de conduta, juridicamente, ele não permite negociação quanto ao bem ambiental. O promotor que faz isso está cometendo um ato ilegal. Tá? Então, assim, quando o instrumento principal de atuação dos promotores, que é o TAC, o termo de ajustamento de conduta, não se permite, a legislação ela tem os limites, ela fixa os limites desse instrumento jurídico, e não se permite que o promotor negocie com bens indisponíveis. E daí um grande desafio nosso nesse tema, porque quando a gente definiu que falou assim, precisamos capacitar o promotor, porque quando o empreendedor vem conversar com promotores já com experiência em área de meio ambiente, é uma coisa. Agora, imagina um grande empreendimento tentando se instalar lá em Riacho dos Machados. Como é que o promotor vai lidar com um escritório de advocacia que chega lá altamente experiente? Então, assim, nós procuramos aprimorar esse promotor, falar, olha, nós temos que ter premissas, cuidado, vamos criar um núcleo para que esse caso possa ser levado a promotores mais experientes, com a experiência de já lidar com empreendimentos similares. E daí que surgiu esse debate interno, e assim, mediação, negociação. Então é preciso delinear bem a expressão para que a gente não cometa equívocos de interpretação e entender um seminário realizado, ou uma palestra, ou um tipo de informação, como se o Ministério Público estivesse fazendo uma negociação de bens ambientais, né? E é importante deixar bem claro que o promotor, quando atua, ele não atua em defesa de direito dele, promotor. Tá? Nós, juridicamente, se diz que nossa legitimação é extraordinária. Tá?
Então, nós defendemos direito da sociedade. Como é que um promotor pode negociar o meio ambiente? Tá? Agora, existem situações, e por isso que assim, a generalização, eu acho que é sempre, ela pode conter alguns equívocos, e daí a gente tem que fazer algum tipo de apontamento. E você tem situações em que realmente você tem uma situação jurídica e que te leva a optar por um termo de ajustamento de conduta em situações que são realmente juridicamente viáveis aquela situação. Por exemplo, vou citar um caso aqui, uma anuência, doutor Francisco, doutor Marcelo, uma ação que a gente entrou para exigir a anuência de determinado órgão. Nós não estamos contestando a viabilidade ambiental desse empreendimento na ação. Então você pode, olha, o empreendedor ele quer buscar anuência, o Estado aceita solicitar anuência, se é permitido fazer esse tipo de acordo. Agora, eu acho que volta um pouco atrás, e daí o debate principal é quanto à negociação, quanto à viabilidade de empreendimentos, viabilidade ambiental de empreendimentos. E daí a gente volta um pouco atrás, assim, antes da licença prévia. E daí eu tenho que fazer uma abordagem absolutamente correlata com o licenciamento ambiental. E daí, nas palavras do Clemens, talvez o maior conflito dentro do Ministério Público de Minas Gerais, que eu tenha participado, foi quando a gente definiu a nossa participação no Copan. Tá? Nós nos reunimos dentro de uma sala, ficamos lá debatendo o dia todo, brigando internamente com argumentos absolutamente diferentes, mas chegamos a uma conclusão: nós não poderíamos fugir dessa responsabilidade. Né? E passados 6 anos dessa reunião, eu tenho absoluta convicção em que optamos pelo melhor caminho. Não por participar do processo de licenciamento, mas por ser ali no Copan o maior escritório, o maior central de informações em que a gente possui. Eu fico assustado em imaginar como era o licenciamento ambiental há tempos atrás, quando não existia o Copan. Né? Hoje, em cada reunião do Copan, na última segunda-feira do mês de outubro, eu participei de uma reunião do Copan aqui, pedi vista de 4 empreendimentos, um deles absolutamente assim, inaceitável, e que são votados assim, e concedidas as licenças com uma facilidade absurda. E a sociedade e também o Ministério Público sequer tinham conhecimento desses casos. Eles são... quando você pega a pauta do Copan, você, conselheiro, você recebe a pauta com mais de 30, 40 processos 10 dias antes. Tá? Como é que você se prepara para isso? Como é que a gente vai fazer acompanhamento de todos esses empreendimentos? Nós vamos eleger pontualmente aquele eu gosto mais porque está naquela área, ou eu quero aquele. Então, o que a gente hoje, o nosso grande desafio hoje é a nossa capacitação técnica para a melhor participação no Copan. E recentemente tivemos um retorno que para a gente foi um elogio, que foi a solicitação formal da nossa retirada por parte da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, do Copan. Um ofício direcionado ao governador em que solicitou a nossa retirada. Isso para a gente foi motivo de muito orgulho e recebemos isso como um elogio quando se colocava nesse documento que a gente causava tumulto e conflito nas reuniões. Olha, como conselheiro, digo, é irreversível a nossa participação. Por vezes ali, a gente, por vezes não, na maioria das vezes, o Francisco também é conselheiro, a gente perde de 12-2, por
por vezes 15-1, mas nós não deixamos de lutar ali. E ali qualificou a nossa judicialização. Qualificou a nossa judicialização. Isso aqui já está encerrando aqui, mas eu preciso terminar, peço mais uns 2 minutinhos só para dizer isso. Já até deixei de falar muita coisa que eu tinha para falar, de casos concretos que foram citados aqui, mas dizer que quando a gente fala em negociação de conflitos dentro do Ministério Público, nós não falamos em absoluto em flexibilização da lei, nós não deixamos de utilizar das ações civis públicas ou de se socorrer ao Poder Judiciário quando necessário, tá? Eu posso ficar a tarde inteira aqui trazendo diversos casos em que a gente judicializou situações na semana passada, nos diversos municípios, nas diversas comarcas, e na maioria das vezes, se não 100%, sempre com o Estado de Minas Gerais como polo passivo da demanda, porque foi o que concedeu a licença equivocada ou omissa, tá? Então, eu acho que é uma oportunidade, assim, apesar do curto espaço de tempo, uma possibilidade uma oportunidade de demonstração do nosso comprometimento na defesa do meio ambiente, uma forma de aprendizado para a gente, porque não somos uma instituição perfeita e podemos melhorar. Então eu acho que um desses pontos de melhora é exatamente a nossa melhor relação com a sociedade civil. Acho que há um ponto de desequilíbrio nisso, e a gente, por vezes, esquece que o nosso grande poder não vem da Constituição, mas vem da nossa legitimidade social, né? Então, com isso, eu acho que é uma grande oportunidade para a gente esclarecer alguns desses pontos, e vou deixar aqui uma coisa que eu guardei aqui, até tirei uma foto aqui para fazer uma leitura de um livro que eu ganhei e li, que o jurista e escritor belga François Host, ele diz o seguinte: a imagem da justiça, associada aos 3 símbolos do gládio, da balança e da venda, pode servir aqui de arquétipo de todo o direito. Tomemos o gládio, ele lembra a existência de interesses antagônicos e de conflitos, a presença do erro e do inaceitável, assim como a necessidade de cortar, por oposição a um unanimismo enganador. Significa que todos são amigos do meio ambiente. O direito não recua diante da manifestação de conflitos. Paradoxalmente, ele se exerce um papel pacificador na sociedade porque permitiu, primeiro, que os antagonismos se manifestem. Aqui a linguagem do direito distingue-se da linguagem do dinheiro e da linguagem da imagem. O dinheiro induz a um modelo de regulação gerencial que conduz à negociação e ao compromisso. O dinheiro é esse equivalente universal que permite comprar tudo e compensar tudo, enquanto que, pelo menos em alguns casos, o direito fixa os limites do indisponível, né? Eu acho que a gente, é uma reflexão que a gente faz. Eu me comprometo a passar um artigo que eu escrevi recentemente, e na parte da manhã um dos debatedores falou de mercantilização do meio ambiente, né? E o título do meu artigo é exatamente esse, em que hoje no Ministério Público nós temos a árdua defesa de se contrapor à chamada teoria do fato consumado, que se prolifera pelos tribunais e que já atingiu o legislador, em que se permite, em nome do desenvolvimento, tudo ser transformado em compensação. E eu acho que não é esse o caminho em que o Ministério Público acredita. Muito obrigado.